Hoje em dia, há uma tendência de as pessoas quererem mostrar nas redes sociais uma realidade melhor do que o que elas têm, chegando a um ponto em que a aparência de ser acaba sendo mais importante do que efetivamente ser. Havendo casos extremos em que as pessoas chegam a alugar coisas que elas não podem comprar simplesmente para mostrarem que têm. Então, para começar esse vídeo, eu queria destacar uma frase do Morgan Housel no livro A Psicologia Financeira, que é esse aqui em cima, em que no capítulo 9 ele fala: gastar dinheiro para mostrar às pessoas quanto dinheiro você tem é a forma mais rápida de ter menos dinheiro. E aqui, para dar um pouco de contexto, só lembrar que, de fato, a sociedade sempre foi assim, mas nos dias atuais isso tem sido cada vez mais escancarado. Quer dizer, a aparência do sucesso, da riqueza e do status nunca estiveram tão em alta. E as redes sociais acabaram ampliando muito isso, promovendo uma ideia de vida perfeita, muitas vezes irreal. E isso porque as pessoas, por óbvio, apenas querem compartilhar o bom e o bonito, a vida como ela deve ser, sem compartilhar as coisas ruins, as tristezas que, embora não sejam negativas, são coisas, por óbvio, da vida de todo mundo. E isso acaba provocando um impacto psicológico muito forte nas pessoas que estão olhando. Porque as pessoas sempre vão acabar se comparando com os outros. E o que elas veem nas redes sociais é só o bom e o bonito. Então, quando ela for comparar com a vida dela, ela pensa: poxa, mas a minha vida é muito pior do que aquela que eu estou vendo. E isso acaba gerando emoções de insatisfações e inveja. Quer dizer, o padrão médio que acaba sendo mostrado nas redes sociais acaba sendo muito mais alto do que de fato é. Então você sempre vai ficar comparando o seu padrão de vida normal com o padrão de vida que é mostrado nas redes sociais, que por óbvio, ele aparenta ser muito melhor do que de fato ele é. E esse sentimento de comparação e inveja pode acabar gerando uma necessidade de consumo. E que com a inovação tecnológica está apenas um clique de distância, inclusive nas próprias redes sociais. O que em termos de conveniência e conforto é ótimo, mas que acaba sendo muito ruim quando o assunto é controlar os seus gastos e compras impulsivas. E a depender de como isso for, pode acabar gerando um círculo vicioso de consumo. E isso porque, como todos, nós temos nossas inseguranças que acabam sendo amplificadas com as redes sociais, o que acabam até gerando um sentimento de inveja. E muitas vezes as pessoas acabam recorrendo a gastos impulsivos e emocionais para tentar suprir ou compensar esses sentimentos negativos. Ou seja, elas acabam caindo numa ilusão de tapar o buraco da insegurança com o prazer momentâneo dessas compras impulsivas. Só que o prazer da compra, ele é de curto prazo. Então, logo na sequência, você já se sente mal por ter cedido esse impulso e por ter feito o gasto. O que, por sua vez, acaba aumentando ainda mais aquele sentimento de insegurança e inveja. E aqui, quais são alguns exemplos desses gastos? Um deles, que acaba sendo até muito promovido nas redes sociais, são os itens de marcas de luxo. Então, por exemplo, roupas caras, óculos e aqueles inúmeros pares de tênis. O segundo são os aparelhos tecnológicos de última geração. Então, por exemplo, a última versão do iPhone, fones de ouvido mega tecnológicos, smartwatches, TVs de tantas polegadas, etc. E o terceiro são as viagens, que, embora sejam experiências ótimas que todos devam ter, por conta de toda a propaganda que a gente é bombardeado nas redes sociais, a gente acaba gastando mais do que a gente pode. E, de forma semelhante, o quarto são as saídas para restaurantes e festas, que, de novo, embora representem ótimas experiências, muitas vezes as pessoas acabam gastando mais do que elas podem, simplesmente para conseguir mostrar para as demais pessoas. De todo modo, no final do dia, nenhum desses gastos é objetivamente ruim. Tudo depende da sua condição e do motivo pelo qual você está realizando aquele gasto. Quer dizer, é de fato uma necessidade ou acaba sendo algo simplesmente para mostrar para os outros? E aqui algumas dicas para romper esse círculo vicioso e te ajudar a construir riqueza de forma saudável. E a primeira delas é a importância de ter uma educação financeira e uma visão de longo prazo. Ou seja, é você adquirir mais conhecimento financeiro para conseguir identificar esses tipos de situação e prevenir que você cometa esses erros. E o segundo é você reprogramar o jeito como você enxerga dinheiros e gastos. E a ideia aqui é você conseguir priorizar um crescimento saudável financeiro e deixar de lado essa necessidade de gratificação imediata com gastos impulsivos. E essa reprogramação é para a gente também deixar de colocar esses itens de luxo num pedestal e abraçar uma forma de vida mais simples
simples e condizente com as suas condições. E aqui a quarta dica são, na verdade, um grupo de hábitos que eu julgo saudáveis. E o primeiro hábito é, antes de fazer uma compra por um valor relevante, é se questionar, eu de fato preciso disso? Ou será que eu estou fazendo essa compra para me mostrar ou impressionar alguém? Ou simplesmente por uma busca de um prazer momentâneo? E o segundo é planejamento financeiro. Então, uma vez que você decidiu que você vai fazer uma compra, veja se você tem condições para fazer a compra e se programe para fazê-la. E o terceiro é, se você está em dúvida a respeito de uma compra, espere um mês antes de comprar. Porque desse modo você consegue eliminar as compras impulsivas e, ao mesmo tempo, se programar de forma mais adequada para fazer aquela compra. E o quarto, limitar a sua exposição às redes sociais. Eu sei que isso é difícil e muitas vezes as pessoas simplesmente não querem, mas então é importante você ter filtros e proteções para não se deixar influenciar tão facilmente pelo que você vê nas redes sociais. Então, em conclusão, hoje em dia, sobretudo com as redes sociais, é muito importante que você não caia nessas armadilhas de querer simplesmente gastar para mostrar que você tem dinheiro. Seja porque esse estilo de vida pode não ser muito sustentável, seja porque ele pode prejudicar muito as suas finanças. Então, é isso para o vídeo de hoje. Espero que ele te ajude a identificar esses problemas e não cometer esses erros. E se vocês tiverem qualquer dúvida, crítica ou recomendação, deixa aqui no comentário que eu vou ficar feliz em ler e responder. Então, até o próximo vídeo e um forte abraço.